Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal QF Conex 5.0. Eu sou a Priscila Queiroz. Bem-vindos, eu sou o Rogério, feliz em nosso segundo encontro nesse canal. E hoje, como nós prometemos no primeiro episódio, nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o mundo dos negócios, sobre o empreendedorismo e como você pode alavancar o seu negócio, faturar cada vez mais e ter sucesso e prosperidade com a sua empresa. Muito mais do que isso é você encontrar a felicidade de trabalhar naquilo que realmente você gosta e que tanto suor que você coloca é recompensado. E através desse canal nós vamos buscando orientar, tirando aquelas principais dúvidas, questionamentos que por vezes possa aparecer, para nós tratarmos disso com as soluções necessárias na compreensão individual, para que cada um possa exercer dentro do teu próprio negócio. Perfeito. E hoje nós vamos falar sobre um tema que com certeza vai interessar muito a você que está aí do outro lado, porque a gente está passando por alguns momentos bem desafiadores na economia aqui no Brasil e também na economia mundial. Então não tem como a gente deixar de fora esse tema. Nós vamos falar sobre as incertezas econômicas e a instabilidade no mercado de trabalho. Na verdade, o que nós estamos aqui nos propondo a abordar não é algo novo, porque como nós colocamos no último episódio, nós falávamos que ser empresário é equilibrar pratos e é um grande desafio. E em nosso país, diante de tantas incertezas, cada vez mais o empreendedor tem que ser muito criativo. Ele tem que saber exatamente ter a informação facilmente ao seu alcance ali, para ele poder interpretar isso e trazer um resultado mais rápido diante do desafio que é ter o seu próprio negócio. E hoje nós vamos falar de uma temática que é relacionada às incertezas econômicas, vou colar aqui, estabilidades de mercado e desafios relacionados à mão de obra. Porque a incerteza é a grande preocupação de qualquer um que trabalha com o seu negócio. E quando nós estamos falando nisso, nós temos que reportar um pouquinho lá para trás e analisar que nosso país sempre foi um país voltado a muitas instabilidades econômicas, muitas incertezas sobre o futuro, e que entra governo, sai governo com suas políticas internas, que vai desafiando principalmente aquele que mais sofre, que é o micro e o pequeno. Porque esses são os que mais empregam, mas também são os que mais sofrem, suportam as maiores consequências por conta da dificuldade que tem de lidar com situações de mercado, de insegurança, de inflação, de instabilidade de mercado, de alta do dólar, de concorrência desleal. Então veja, Priscila, nós não estamos falando algo novo. É algo que dentro do empresariado, dentro do empreendedorismo do nosso país, é algo que já vem vindo há muito tempo. E nós sempre debatemos, sempre vem essa retórica do que é possível prever com relação àquilo que se apresenta de governos, às inseguranças. Então, a primeira situação que a gente aprende quando tem no negócio é ter um olho no gato e outro olho no peixe. Porque nós não sabemos exatamente o que vai caminhar o negócio. Então, quem tem negócio, ele precisa ter uma atenção muito grande voltada ao que vai acontecer no nosso entorno. Hoje, no nosso país, nós estamos lidando com uma política onde o dólar apresenta uma elevação muito grande. E pode parecer que para o pequeno isso não impacta em nada, mas impacta não só para o pequeno, como para a dona de casa, para qualquer um de nós. Porque as cotações de um mundo globalizado de informações, ele segue a cotação do dólar. Então, tudo reflete de forma direta ou indiretamente dentro do nosso negócio. Por mais simples que seja,
pode ser pelo preço do quilo do aço que você paga, do ferro que você compra, pode ser que você tenha ali uma farinha de trigo que você vai utilizar dentro do teu negócio para gerar uma panificação ou para fazer um bolo dentro da sua casa. Questões de mercado, de agronegócio, de indústria, de comércio, de serviço, sofrem com esse impacto. Então, independente do setor que a gente está, pode ser no seu setor de RH, que pode falar assim, não, mas o meu setor ele não tem um reflexo tão grande de situações econômicas. Pelo contrário, tá? Qualquer situação que reflita instabilidade gera na recolocação, no treinamento, gera uma diminuição, gera demissões, contratações, treinamentos, readequações de perfis, de desenvolvimento, para trabalhar com cada um. Então, o que a gente está trabalhando aqui, dentro da visão do pequeno empreendedor, é ele ter essa necessidade de colher essa informação. Por quê? Hoje, eu sou da época que a taxa dos juros era 83% ao mês. Era uma loucura isso. Quem viveu essa época sabe mais ou menos o que é isso. E eu já tinha negócio lá. E era muito complicado. Tinha uma época que nós colocávamos o preço, trabalhava com meu pai numa indústria, uma pequena indústria, e nós colocávamos a hora máquina, a hora serviço em dólar. Né? Por quê? Porque cada dia era um preço. Então, aquilo que você cobrava num dia, no dia seguinte já estava valendo menos. E você tinha necessidade de receber logo, receber aquele dinheiro e gastar logo, porque senão se você ficasse como capital, você perdia dinheiro. E aí ficava complicado porque você dava um preço para realizar um serviço, e quando você ia executar e comprar matéria-prima, aquele preço já não tinha. Então, o método que as pessoas tinham naquela época era trazer isso para o dólar. Depois teve os planos econômicos, real, que conseguiu diminuir a taxa de juros, houve um grande progresso com relação a isso, outras falhas que ficaram para trás, né? No momento de ajuste e reajuste, passaram-se governos que teria a oportunidade de trazer isso para um tema mais rápido, de melhor eficácia, que permitisse desenvolver isso. Então, se perde muitas vezes a oportunidade pela demora, pela burocracia, pelo paquiderme que é o nosso governo. Né? Quando eu falo governo, não falo um específico, eu falo em todos. Tá? Porque tudo é muito moroso. Uma estrutura, né? Exatamente. Então você precisa criar tudo isso. E aí você tem, hoje, para quem tem o seu negócio, um negócio que é baseado na economia do nosso Brasil, pela relação de taxa de juros, onde a taxa de juros determina o mercado. E isso impacta diretamente quem precisa de capital para ter o seu negócio no setor produtivo. Nós tínhamos uma economia muito grande na área industrial. Nós tínhamos 47% que representava do PIB do Brasil. Hoje, isso, se eu não me engano, está chegando em 7%, 8%, segundo o último levantamento. Se eu não me engano, não tenho muita certeza, mas algo em torno disso, que mostra uma diminuição do setor industrial, um crescimento da área de serviço. E essas questões de taxa de juro refletem diretamente naquele que está iniciando o seu negócio. Porque quem inicia o negócio precisa de capital. Às vezes, ele tem aquilo que ele traz da sua economia, mas ele tem que pensar que ele precisa girar o mercado, girar a mercadoria, e isso demanda tempo, precisa de um capital ali que permita girar isso. Aí você tem uma taxa elevada, um custo elevado de capital, que impacta no quê? Muitas das vezes, aquele que necessita de capital vai pegar dinheiro caro, contando para produzir. Se por acaso houver uma inadimplência e o seu lucro for reduzido, tá? Ele vai acabar perdendo o capital, ele vai se endividar ao banco e vem uma bola de neve que acaba muitas vezes levando o empreendedor, o empresário, o pequeno e o médio empresário, a um endividamento muito grande.
E quando você tem um endividamento que representa um volume muito grande dentro da sua cadeia produtiva, isso entra num comprometimento muito sério da sua atividade econômica. Então, para você trabalhar dentro do seu negócio, do empreendedorismo, você precisa aprender a fazer conta, fazer cálculo. Você tem que saber o quanto custa o capital que você está injetando na empresa. Então, aquilo que você traz para colocar dentro da empresa, ele tem um valor que você precisa recuperar. E se algo dá errado, aquele capital que você perde, para você recuperar, se não houver um bom planejamento, um bom controle, você acaba sendo engolido pela taxa de juros, pelo banco, pelas instituições financeiras, e você entra num círculo vicioso. E eu acho que não é só a questão do fazer contas, que é claro que é importante, mas ao contrário do que muitos pequenos e médios empresários acreditam, quando você tem o seu próprio negócio, você precisa entender um pouco de economia. É lógico, a ideia não é que você seja um especialista, mas você precisa entender o que está acontecendo no teu entorno. Ah, então, quer dizer então que se eu vou produzir pão e a farinha vem, sei lá, da Ucrânia, só que lá eu sei que está em guerra, então isso pode comprometer o meu abastecimento, eu vou ter que comprar de algum outro lugar, quanto que eu vou pagar? Ah, mas isso não tem nada a ver comigo. Sempre tem. O problema é que às vezes a gente não tem o conhecimento necessário para entender que uma situação que acontece externo ao nosso país impacta o nosso pequeno negócio, o nosso negócio de porte médio. E às vezes questões também políticas internas, porque a gente precisa saber o que está acontecendo, quais as políticas públicas que vão impactar no nosso negócio de forma direta, indireta, positiva e negativamente. É como o Rogério falou, hoje a gente está com uma taxa de juros no país, se eu não me engano, acho que está em torno de 12,25, alguma coisa assim, pela última reunião do Copom. O pequeno e médio empresário que vai tomar dinheiro para fazer o seu negócio girar, para crescer o seu negócio, precisa analisar, fazendo as contas, se o que ele vai tomar de empréstimo vai ser mais vantajoso para ele nesse momento do que ele esperar um pouco. E para isso ele precisa ter alguns conhecimentos para ele conseguir tomar decisões. Você entender de economia, você entender de política, de geopolítica, é importante para você ser um tomador de decisões. E quebrar um pouco essa mentalidade de que o que acontece em outro estado ou em outro país não é problema seu. É problema seu, porque muitas vezes você está pensando em exportar produtos que você compra que vêm de fora, também podem ter uma taxação superior que vai fazer você aumentar o custo da sua produção, seja do seu produto ou serviço. Então, assim, você entender o cenário econômico é fundamental para você tocar o seu negócio. É assim, nós não precisamos ser economistas. Ninguém precisa ser economista. Você não precisa ser PhD no assunto para cuidar do seu negócio buscando a melhor orientação, a melhor segurança. Porque é diferente quando você é uma empresa com um capital sólido, uma grande corporação, que ela tem capital. Tá? Ela tem a oferta de capital muito grande. E ela consegue contornar isso com relações a bancos, investidores, de uma forma mais programável. Quando você é pequeno, quando você é micro, o capital ele é caro. Então, infelizmente, no nosso país, o capital disponível para desenvolvimento, ele se torna caro ou burocrático a tal ponto que se torna inviável você conseguir, pelas exigências, por tudo aquilo que necessita, tá? Que cobra muito desse pequeno produtor, desse prestador de serviço, numa condição que acaba muitas vezes estrangulando ele. Então, quando você vai buscar um capital no mercado para o seu negócio, você tem que ter uma consciência muito grande da tua capacidade produtiva, da tua margem de lucro, da tua diversificação de produto dentro de que possa permitir uma flexibilização maior que dê segurança. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou concentrar num cliente. Nada conta, depende da estratégia do seu negócio. Mas um pequeno cliente, a dor de barriga dele pode representar uma cólica severa para você. Tá?
Então, você tem que pensar que o mercado, ele exige não uma atitude, mas várias atitudes encadeadas que traga segurança para a pessoa que produz, para aquele que presta um serviço. E pior ainda, quando você tem questões de prestadores de serviços. Por quê? Ali é a sua mão de obra. Tá? Então, quando você está direcionando a sua mão de obra, você encontra problemas com relações a garantias, exigências e outras coisas, que se torna isso mais complicado. Mas dentro da complexidade do que é o nosso país, tá? Apesar de ele oferecer uma grande expansão, e é o maior país em matéria de empreendedorismo, maior país, o país que mais tem desenvolvimento de negócios, de empreendedores voltados a isso, mas também aqueles que mais fecha, mais estrangula o pequeno. E o brasileiro ele é muito criativo. O brasileiro ele tem esse negócio de buscar meios, porque ninguém quer montar o seu negócio e ver ele fechar. Tá? E ele vai caminhando e vai seguindo, mesmo diante das dificuldades, mas a partir do momento que você coloca o negócio como objetivo de crescimento, você tem que trabalhar isso. Tá? Então, o primeiro grande incerteza do nosso país é com relação à economia. O segundo é com relação à instabilidade que vai se formando de mercado. Por que mercado? Porque o nosso mercado consumidor, até uns anos atrás, ele era até pequeno, porque a nossa grande parte da economia era voltada para a exportação. E hoje nós estamos vivendo isso novamente. Houve um desenvolvimento do mercado interno, houve a inovação de tecnologia, abertura de mercado, trazendo novas perspectivas para o desenvolvimento, mas isso também foi um pouco prejudicial à questão do desenvolvimento da indústria de manutenção, da indústria de base aqui. Né? Então você criou esse ponto dentro do nosso mercado consumidor que nós precisamos conhecer. Tá? Então, eu tenho um produto, mas eu preciso conhecer o mercado dele. Tá? E como é que eu faço para conhecer o mercado aonde eu estou inserindo o meu produto, meu serviço? Então, você trabalha com treinamento, você trabalha com desenvolvimento de pessoas, você vai buscar no mercado ali o seu nicho de atendimento. Porque você pode ter uma área muito grande, um leque muito grande, ampliado de atuação, mas a limitação da sua produção como pessoa, como indústria, como comércio, vai delimitar a sua atuação. Porque isso vai requerer investimentos para que você amplie e possa desenvolver isso de outra forma. Mas a partir do momento em que nós somos pequenos e micros, desenvolvendo ali a nossa condição, o mercado, nós precisamos ter o foco de qual é o mercado que eu quero atingir. Então eu preciso conhecer o mercado, eu preciso ter uma avaliação de mercado. Quem é o meu consumidor? Quem é que vai contratar o seu serviço? Quem é que vai contratar o meu serviço? Tá? Porque, por exemplo, o meu serviço, eu posso trabalhar da pessoa física à pessoa jurídica. Eu posso trabalhar numa área específica, eu posso ter um leque maior, abrangendo setores de corporação. Então, eu preciso saber qual é a estrutura, eu preciso saber qual é o meu ponto forte, meu ponto fraco, aonde eu preciso inovar e melhorar. Assim também é a pessoa. A pessoa que presta um serviço, eu vou pegar você como exemplo de novo. Você prestando um serviço, você tem que conhecer a sua capacidade produtiva, a sua hora de trabalho disponível, o seu custo e aquilo que atende à necessidade do seu cliente. Então precisa conhecer o mercado. Quem é o meu consumidor? Tá? Existe mercado para isso? Eu tenho um levantamento das informações de mercado? Eu parei para pesquisar este mercado, quem são meus concorrentes, qual é o preço praticado, aonde eu consigo inovar, porque você ser mais um, você vai competir com muita gente. Tá? Às vezes você precisa trabalhar um pouco mais na inovação e desenvolver algo mais. Porque quem é empreendedor e quem é empresário, quem presta serviço, ele não pode se acomodar.
Porque se você fica parado no lugar, outro chega e vai subindo enquanto você está estagnada. E isso vai trazendo a retração do seu negócio. E é entender que o nosso público ele pode ir mudando ao longo do tempo. De repente você tem um perfil X de público que atendeu a necessidade da sua empresa, que você conseguiu fazer o seu negócio expandir e você atendeu bastante tempo aquele nicho. Só que, de repente, pelas tendências de mercado, você está percebendo a necessidade de rever alguns conceitos. Porque hoje, uma coisa é fato. A gente não consegue mais atender as pessoas hoje da forma que a gente atendia lá atrás. Porque hoje a gente tem pessoas mais informadas, porque a gente tem acesso fácil à internet. Então, os consumidores, de modo geral, se tornaram mais exigentes e a gente precisa ter essa clareza. E entender as necessidades e as expectativas do seu público. Então, é você realmente fazer um desenho desse público que você atende sempre que necessário. Você vai redesenhar a sua persona, como a gente costuma dizer quando a gente trabalha com marketing digital. É você entender realmente cada característica, cada ponto específico para você conseguir atingir a dor daquele cliente e conseguir atendê-lo da melhor forma possível. Porque como o Rogério falou, ser mais um não dá. Antigamente a gente dizia, eu atendo o meu cliente, meu diferencial é qualidade. Hoje qualidade não é mais diferencial. Hoje você tem que ter qualidade, então você vai precisar... Exato, então você vai precisar hoje explorar outros aspectos do seu negócio para você entender qual é o seu diferencial e como você vai ofertar isso para o seu cliente. E um outro ponto, complementando o que o Rogério falou até aqui, que a gente precisa, enquanto empresário, entender, é a importância de uma gestão financeira bem feita. Porque quando você não tem essa gestão, você não consegue saber qual é o seu potencial de crescimento, quais as dificuldades que o seu negócio pode enfrentar a curto, médio e longo prazo. Você acaba agindo de uma forma muito cega, muitas vezes, ou então com uma visão muito limitada. Então, é importante você fazer essa análise, entender quais são as potencialidades e as limitações do seu negócio, do seu entorno, pensando em termos de localidade e também, como a gente falou, a priori, do impacto das mudanças das políticas externas também no seu negócio. Então, é você ter uma visão 360, que é uma competência essencial para quem empreende. E dentro da tua formação como psicóloga, existem empresas que trabalham, inclusive, com um perfil do consumidor através do seu comportamento. Olha que interessante. Sim. Né? Então, a psicologia ela consegue identificar o comportamento do indivíduo com relação à sua necessidade, aquilo que satisfaz ela, e em cima disso, o produtor ele consegue trazer ali algo que atenda a necessidade, a expectativa. Né? Não é isso que vocês têm? Você tem a atividade hoje voltada muito para isso. E um outro ponto que é muito assim preocupante hoje dentro do mercado é a escassez de mão de obra. Verdade. Né? Então, a mão de obra é um grande problema hoje de você encontrar pessoas qualificadas ou serem qualificadas, mas não atenderem à necessidade do negócio. Por quê? Às vezes a pessoa se acha tão qualificada que acaba não permanecendo na empresa. Nós estávamos conversando isso semana passada com relação à rotatividade de pessoas dentro do setor de trabalho e a dificuldade porque você encontra hoje uma geração que ela tem um outro perfil. Existem setores que nós não encontramos mais mão de obra, está tornando cada vez mais escasso, principalmente voltado à parte de indústria, voltado à prática de atividades consideradas básicas, que as pessoas não querem mais. Estão buscando o quê? Estão num processo de busca de evolução, mas ainda caminhando com dificuldades na sua formação. Eu estava vendo uma reportagem, se eu não me engano foi semana passada, um estudo que teve, ou retrasada, que foi divulgado falando que existem no mercado hoje um número muito grande de pessoas
com o ensino superior concluído. Olha que interessante. Isso há anos atrás, você tinha uma grande quantidade de pessoas ali com ensino médio ainda incompleto. Então você tem um grande público, houve um aumento muito grande do curso superior completo. Mas esta pessoa não significa que vai ter a colocação profissional, porque a vaga existente não se enquadra. E quando se enquadra, a pessoa acaba não ficando por falta de engajamento ou outras coisas. E nesse aspecto, acho que você é a pessoa mais indicada para falar com relação a essa parte de desenvolvimento humano, né? Mas você tocou num ponto importante, porque hoje realmente a gente tem um acesso mais amplo ao nível superior, que antigamente isso não existia. Então, claro, isso foi um avanço importantíssimo para o trabalho, para o mercado de trabalho, para a educação no país. Mas isso não necessariamente garante um profissional de qualidade. Muitas pessoas estão tendo acesso mais amplo, mas a gente percebe na hora que a gente vai fazer uma entrevista, que a gente vai fazer uma contratação, que falta know-how no profissional. Muitas vezes ele tem uma boa base teórica, mas ele não tem a prática. Ou às vezes ele tem a prática, mas ele não tem a base teórica. Ou às vezes ambos os aspectos são deficitários nesse profissional. Então hoje a gente está tendo uma dificuldade de contratação, especialmente em algumas áreas, porque a gente está percebendo um problema que não é só a qualificação técnica, mas a questão do comprometimento e da responsabilidade com o trabalho. E isso é uma coisa que nós percebemos nas entrevistas que nós fazemos, nos processos seletivos dos nossos clientes, e os nossos clientes também nos dão esse feedback. Uma das primeiras coisas quando a gente recebe uma solicitação de um processo seletivo, vai muito direcionado nessa parte. Priscila, eu quero que vocês me tragam um profissional que seja comprometido, que seja o cara que vista a camisa da minha empresa. Aí já complicou, né? Já complicou. Só que aí tem um outro detalhe, que aí pensando na tendência de mercado. Hoje, essa é uma fala que era muito das gerações anteriores, entrando no aspecto que você falou da geração. Hoje, a geração de hoje, ela está funcionando de uma forma diferente. E o que nós percebemos na nossa prática? Que os empresários de hoje, que normalmente ali estão entre geração, que a gente chama de geração X e geração Y, que são os millennials, ali o pessoal que está na faixa etária ali dos seus 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, especialmente a geração X, eles ainda não estão com essa abertura para alguns comportamentos novos que a gente está vendo na geração atual, que é a chamada geração Z, que é essa turma que está mais ou menos na casa dos 20 e poucos anos. Então, o que é muito importante? Você que tem o seu negócio, é você também ir se atualizando na parte do perfil do seu colaborador. A gente está falando só de clientes em termos de empresas para comprar o seu serviço, mas você não pode esquecer que você tem o seu cliente interno. Quem é o seu cliente interno? O seu colaborador, a sua equipe. Se você não entender o perfil da sua equipe, como é que você vai estabelecer uma equipe de alta performance para atender o seu cliente? Então, hoje, o que a gente percebe como um ponto importante a ser observado é olhar as tendências do mercado na área de gestão de pessoas. E eu vou um pouco mais além, que é o que eu sempre falo nas reuniões quando eu vou fechar contrato. Não é gestão de pessoas, é gestão estratégica de pessoas. Porque você precisa alinhar a tua equipe, o teu capital humano, com a estratégia do seu negócio. Senão, você não consegue avançar. Então, hoje, o que a gente percebe que se torna um ponto de incerteza, de instabilidade no mercado, é esse novo perfil de colaborador que muitas empresas não estão sabendo lidar. Com essa questão da pandemia, a gente teve muito, dependendo ali do setor de atuação, geralmente setor de serviços, uma necessidade de ir para o home office. Hoje, a gente está no movimento contrário, praticamente após 5 anos aí da pandemia, acreditava-se que a gente ia ficar mais em home do que no presencial. E isso não se confirmou. Nós estamos vendo que hoje boa parte das empresas, desde as grandes corporações até as menores empresas, estão trazendo seus colaboradores de volta para o seu ambiente de trabalho. Mas tem uma justificativa para isso? Sim. O que nós percebemos, e até alguns estudos também que a gente avaliou, é a dificuldade de você conseguir liderar à distância.
Porque você conseguir esse comprometimento, esse engajamento, acaba sendo maior quando você está longe. Você não consegue ali. De certa forma, a gente ainda funciona num mecanismo de controle ainda. Né? Temos que amadurecer muito nesse ponto, tanto empresas quanto colaboradores. E o outro aspecto que também impacta nisso que você me perguntou é a questão de fortalecimento da cultura organizacional. É mais difícil você conseguir fortalecer a sua cultura quando o seu colaborador está à distância. E não tem a questão também aí de um aspecto de engajamento, de efetividade, da responsabilidade com aquele compromisso, porque às vezes a pessoa ela está em casa, ela acaba se acomodando, né? E às vezes a distância fica um pouco mais difícil você ter esse controle. E a proximidade te traz desenvolver melhor, isso é o que eu entendo, traz a possibilidade de você desenvolver o relacionamento, tá? O engajamento desse colaborador, o treinamento dele. Então, eu acho que foi um passo importante dentro da estratégia do home office, principalmente na época de pandemia. E eu pensei, sinceramente, que nós teríamos uma questão mais híbrida, né? Mas, pelo contrário, eu também acompanho esse retorno à forma presencial justamente por a questão que você está colocando, né? Justamente pela necessidade desse comprometimento com o colaborador. E você tem um outro aspecto também, você tem um aspecto dessa seleção de pessoas que demonstre efetivamente desenvolver um projeto dentro da empresa. Porque as pessoas utilizam a empresa como passagem, né? Ela passa por ali, fica um tempo e já pula, fica um tempo e já pula. Os antigos tinham empregados que ficavam ali 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso é raro hoje. Sim. Né? Porque o jovem ele quer galgar outros patamares. E com mais rapidez do que as gerações anteriores. Sem preparo, muitas vezes também. Acha que tem um preparo e não tem. Está muito focalizado na parte teórica, como eu falei. Exatamente. Mas só fazendo um esclarecimento do que eu falei da questão do modelo de gestão ainda do comando e controle. Isso ainda existe, porque tem muitas lideranças que estão com dificuldade de gerenciar suas equipes à distância. Então, realmente, eu vejo como profissional da área de comportamento humano que existe uma necessidade de um amadurecimento mesmo, tanto das equipes quanto das lideranças. Então, eu que trabalho com a parte de desenvolvimento de lideranças, eu percebo isso claramente entre os meus clientes e entre os meus pares também. Então, seria uma necessidade do dono do seu negócio trabalhar melhor essa relação de desenvolvimento para lidar com essa situação. É isso? Sim, porque quando a gente teve que ir para casa, todo mundo, por causa do início da pandemia, ali foi uma situação que não foi planejada, a gente teve que simplesmente agir. Tinha uma demanda ali que a gente precisava resolver. Então, a gente foi se ajustando conforme o que foi possível. Só que o que até então, lá atrás, se dizia que ia perpetuar, e a gente percebeu que hoje isso não se confirmou, ficou muito claro o quê? Que as lideranças também não estão preparadas para lidar com esse perfil. As equipes não estão maduras o suficiente para manter uma certa disciplina, porque quando você trabalha em home, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter isso no seu perfil. Senão você não consegue ter uma boa produtividade. E quando a liderança vai olhar para o seu colaborador, o que ela quer? Produtividade. Então, vamos dizer assim, que são os dois lados. E aqui deixando claro, a gente não está fazendo uma crítica, mas sim uma análise de que ambos os lados precisam de ajustes. Hoje, algumas empresas estão funcionando com o modelo híbrido, mas o que nós estamos percebendo? Que elas estão priorizando mais dias dentro da empresa do que fora. E aí é uma outra tendência de mercado e que se tornou também um diferencial das empresas. Ter flexibilidade no modelo de trabalho. Então, se hoje eu tenho que estar na empresa para trabalhar, eu amanhã posso ter um dia de home office. Então, isso virou um benefício no quadro das empresas, que na hora que a gente vai fazer as entrevistas, a gente percebe que os candidatos trazem essa demanda. Ah, mas eu vou ter essa flexibilidade de horário, de dias?
E hoje a gente percebe que tem estudos que dizem que são mais de 50% dos candidatos hoje que estão com esse modelo de pensamento. Então, o que a gente está percebendo hoje? As empresas e os colaboradores ainda não estão conseguindo se ajustar, não estão conseguindo conversar com esse novo modelo, porque a gente tem um perfil de colaborador diferente hoje do que de antes da pandemia. Só que o que a gente percebe na prática? O dono do negócio ainda precisa daquele colaborador ali, em loco. Então, a grande questão aqui é a gente conseguir fazer essas duas partes dialogarem para chegar num denominador comum. E aí uma outra tendência também que a gente está vendo com muita força é a preocupação das empresas pequenas, médias e grandes com uma preocupação na questão da saúde física e mental. Isso hoje é considerado um diferencial, especialmente pela nova geração. Então, para você reduzir as incertezas e as instabilidades dentro do seu negócio, é fundamental que você olhe para esse ponto. Mas aí eu não, pensando como pequeno e médio empreendedor, isso reflete num aumento de custos. Num primeiro momento, sim. Então, é assim, eu escuto muito algumas pessoas dizerem que quando você encontra um talento, quando você encontra um profissional que está adequado à sua necessidade, à sua demanda, se você não valoriza ele, com certeza ele vai embora. E, às vezes até para o seu concorrente. É oferta e procura. Tá? Porque hoje você ter um profissional qualificado dentro do teu negócio, às vezes vai requerer de você um investimento um pouco maior para a manutenção desta pessoa, porque ela vai te dar o retorno necessário capaz de bancar outras coisas. Então, este custo, ele tem que ser colocado na ponta do lápis também. Sem dúvida. E como eu falei, num primeiro momento, não dá para a gente florear a coisa aqui. Sim, vai ter um aumento de custo, mas é importante você equacionar isso. Eu vou ter um aumento de custo agora, mas o quanto eu vou ganhar em produtividade e em vendas, por exemplo, num médio prazo? Porque eu investi aqui. Ou até mesmo aquele que me dá a condição de buscar um novo mercado. Exato. Ou seja, dentro da prestação de serviço, é aquela pessoa operacional que muitas vezes você necessita, que te permite buscar outros mercados, tá? Para que nós possamos investir, crescer, produzir mais. Buscando esse crescimento da curva de desenvolvimento da tua empresa. Correto? Sim, por isso que é importante fazer a conta. Antes de você ampliar o seu quadro, qualificar o seu quadro, você precisa provisionar isso. Tá virando o ano, você tem que fazer isso. Você tem que colocar, tem que planilhar isso, conversar com o seu financeiro e ver qual é a sua projeção de crescimento para o ano seguinte. E nisso você vai prever o seu quadro de pessoal. Porque também não adianta você ficar refém do mercado. A gente sabe, como a gente falou desde o início, que o mercado ele é instável. Hoje ele está em cima, amanhã ele está embaixo. E você vai ficar refém disso? É claro que assim, não dá para a gente prever com exatidão o que vai acontecer daqui para frente no mercado interno e externo. Mas a partir do momento que você tem um entendimento mais amplo e você se planeja, você se organiza no seu financeiro, no seu quadro de pessoal, você enfrenta situações críticas com mais tranquilidade. Ah, vai dar tudo certo, eu tenho 100% de garantia. Meu caro, quando você está no empreendedorismo, você nunca tem garantia de nada. Mas é aquilo que eu falei, você vai com mais segurança, você vai dando passos mais seguros do que você... A sua margem de segurança aumenta. É maior, exato. Então é sobre isso, é você provisionar esse aumento de custos, que na verdade é um investimento, e aí sim você começar a colocar isso em prática. E aí nós vamos para um outro ponto, que é uma incerteza também, uma insegurança, com relação às questões de inovação tecnológica. Certeza. Nós temos que nos adequar a isso. Isso veio para ficar, isso vai fazer parte da nossa vida e cada vez mais nós vamos utilizá-lo. Ninguém acreditava
que em 30 anos o computador ocupasse o lugar que ocupa hoje em nossas vidas, o celular hoje, o que representa em nossas vidas, e toda a tecnologia que tem de comunicação, de interação, de velocidade de exposição, inclusive de mão de obra que nos permite também facilidades que essa mão de obra tecnológica disponível permite também essa inovação. Mas para chegar a isso, nós precisamos também nos preparar e nos treinar. Exatamente. Tá? Por quê? Nós ainda carecemos de conhecimentos de tecnologia. O nosso país hoje, ele, apesar de ter uma origem muito forte industrial, hoje ele caminha muito fortemente para o agronegócio, mas nós precisamos da inovação tecnológica. Então o nosso país um pouco abandonou, muito abandonou, melhor colocar isso, a nossa questão de desenvolvimento tecnológico, né, de inovação. Nós somos um país que tem muita inovação, mas as nossas inovações demoram a chegar ao resultado final na ponta de quem vai precisar disso. E esse acesso, apesar de estar disponível para todos, ele representa um custo, que no cálculo do seu empreendedorismo, ele representa um investimento e não uma despesa. Só que nós precisamos nos preparar para isso. Então aqui não chega a ser uma escassez, chega a ser uma oferta a qual o empreendedor ele precisa estar também olhando com muita força, com muito carinho para isso. Ele precisa e deve buscar a inovação tecnológica dentro do teu ambiente de trabalho. Por quê? Nós temos uma questão que temos a insegurança política e econômica, as dificuldades de mercado, porque representa muitas vezes a necessidade do menor custo para entrar, a dificuldade de uma mão de obra, e você tem a tecnologia que muitas vezes vai te permitir suprir uma grande parte disso através de quê? Através da informação, através da velocidade de produção, da tecnologia. Então, nós precisamos caminhar, o pequeno e o médio empresário não precisa, ele tem obrigação de caminhar para isso, porque senão vai ficar para trás. E quem ficar para trás vai apagar a luz, porque os outros vão seguir. Então, quem está empreendendo hoje tem que estar ligado nas questões de inteligência artificial, de automação industrial, de comunicação, de interação com o mercado através de meios disponíveis, de mídia, de contato, de busca de novos clientes, saindo da forma tradicional. Você veja, antigamente você tinha um custo muito alto para ter uma loja física em rua. Depois vieram os shoppings, por questão de segurança, continuaram ali, mas tinha um custo elevadíssimo. Sim. Hoje você vê que o mercado ele caminha para o mundo digital de uma forma muito rápida, acelerada demais. E isso vai abrindo mercados onde você não tem a necessidade daquele ponto físico que tinha antes, ou você tem uma condição menor. Eu tenho conhecimento de pessoas que trabalham com pessoas no Brasil inteiro e até fora, exclusivamente em home office, vendendo serviços. E pensa, como é difícil você vender um serviço pela internet, porque a internet é uma terra também de ninguém. Tem muita gente que oferece porcaria, promete o céu, só que você acorda no inferno. Então, você tem a tecnologia que te ajuda e pode te atrapalhar. Então, a falsa comunicação, os meios prejudiciais também te atingem aí. E você tem que ter esse conhecimento para separar o que é ruim e o que é bom dentro do mercado. Então, veja, nós tratamos aqui das situações de instabilidade econômica, política, de governança. Você tem a escassez, a preocupação com relação ao mercado, que ele está em transformação, até mesmo no aspecto da tecnologia. Você tem a dificuldade, a escassez de mão de obra qualificada.
tá? E você tem a necessidade de desenvolvimento tecnológico. 4 situações que a gente está abordando aqui. Mas isso é para desestimular? De jeito nenhum. Por quê? Porque isso tudo vai envolver uma coisa que eu chamo de mentalidade. Acho que já até falei essa palavrinha por aqui. Quando você começa a olhar para o seu negócio e você entende que o capital que você tem disponível, você vai gastar em um ponto e investir em outro, aí é a grande sacada. Porque às vezes a gente tem uma tendência a olhar que tudo que sai do nosso fluxo de caixa é prejuízo, eu estou perdendo dinheiro. Depende. Por isso que eu falei da importância de você fazer uma gestão financeira. O que vai resolver tudo isso que a gente estava falando aqui? É você ter sim a sua gestão financeira, mas você pensar fora da caixa. Em que sentido? Aquilo que não te traz retorno é gasto. Aquilo que vai te trazer retorno a curto, médio ou longo prazo é investimento. A automação, a inovação, mão de obra qualificada, tudo isso é investimento, porque você está agregando valor para o seu negócio. Então, a gente precisa pensar exatamente nessa virada de chave. Nem tudo que sai do meu caixa é prejuízo. Se torna prejuízo a partir do momento em que eu usei o meu recurso de forma equivocada. Aí realmente eu perdi dinheiro e muitas vezes não é pouco, e aquilo não me trouxe o retorno esperado, ou me trouxe o retorno esperado aquém do que eu planejei. Então, se é aquém, alguma falha ali eu cometi na hora de planejar, que eu não apliquei o meu recurso no lugar adequado. Então, quando eu falo de mentalidade, é realmente a gente começar a entender o que é despesa, o que é custo e o que é investimento. E aí volto para o início da nossa conversa. Você não precisa ser especialista em economia. E nem é essa a nossa ideia aqui, não é o nosso intuito. Mas que você consiga ter uma visão mais ampla para você poder gerenciar o seu negócio de forma eficaz, de forma eficiente. E foi o que a gente propôs um pouco aqui, dividindo um pouquinho com vocês esses nossos conhecimentos e essas nossas análises. É isso mesmo. E não desestimular, pelo contrário, aquilo que motiva o empreendedor é a sua criatividade. Então, seja criativo, busque a solução analisando todos os pontos. Não pense que qualquer decisão deve ser tomada apenas num único ponto. Ao contrário, quando você analisa todo o aspecto macro do teu negócio, aonde vai ser mexido, aonde você vai mexer, vai ser com mais precisão. E quanto mais precisão, maior o seu acerto, menor o teu erro, maior o teu lucro. Então, invista com cuidado, trabalhe com segurança, abra os seus olhos para o teu negócio e acredite nele, porque ele é o teu futuro. Exatamente. E seja criativo, mas sem esquecer de ser estratégico. Palavrinha mágica. Que fica para nós pensarmos. Sempre. Então, mais uma vez, nós agradecemos por você estar aqui conosco. Espero que tenha sido produtivo, esperamos que tenha sido produtivo para vocês esse episódio. Se você quiser saber mais sobre outros temas, não esquece de colocar aqui embaixo para nós, para que a gente possa produzir um material que vai, com certeza, te ajudar bastante no seu negócio. Agradecemos por estar aqui conosco e esperamos vocês na próxima. E fica aqui embaixo na descrição desse vídeo os nossos contatos, faça a sua pergunta, coloque a sua dúvida e a sua sugestão. E não esqueça, coloque aqui ativando o seu sininho para as próximas publicações e deixe o seu like aí que nos ajuda a continuar trabalhando na criação desses vídeos. Obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.